Começando mais um Take 23, eu sou Samuel Victor e hoje a gente vai fazer aqui a crítica e análise do terceiro episódio de Falcão e Soldado Invernal. Chegamos ao meio da série, então só faltam mais 3 episódios pra gente ver o encerramento de mais uma série da Marvel no Disney Plus. Mas sem enrolação, bora pro vídeo, chega aí. Com esse terceiro episódio, muitos podem dizer que seja o mais fraco entre os 3 já lançados até agora. Eu entendo que possa sim ter sentido falar uma coisa como essa em termos de desenvolvimento da série como um todo. Mas parando pra pensar em coisas que foram acrescentadas e personagens que foram desenvolvidos nesse episódio, eu acho que ele ainda assim mantém muita qualidade, não só na questão das cenas de ação, mas no desenvolvimento de personagens novos que estão entrando ali, que não tinham aparecido anteriormente, e de coisas que podem vir ali pro futuro, não só na trama principal, mas também de pequenas participações que podem ser muito importantes pro desenvolvimento da história. O Sam e o Buck, eles foram atrás do Barão Zemo para poder procurarem uma forma de ajuda para resolver a situação em relação ao soro do super soldado que tá ali com os apátridas, e também quem tá fazendo esse soro, por que estão fazendo esse soro. Eles foram atrás de mais informações, e o Barão Zemo tecnicamente seria quem poderia ajudar, pela ligação dele com a Hydra e também com a história dele de odiar soldados invernais, super soldados. Esse hate dele em relação a isso poderia ser um artifício positivo para que eles fizessem essa busca ao personagem e trazer ele para essa história. Enquanto o Buck acha que seria muito interessante trazer o cara como um aliado, o Sam já não apoia tanto assim, porque foi o que causou o racha nos Vingadores, e aqui o Buck acha que ele pode ser um aliado positivo, que pode ser ali que tenha contatos interessantes que possam ajudar ele nessas buscas, e inclusive entra naquela questão de o Buck estar tão desesperado para resolver essa situação, tão desesperado, que ele faz coisas que seriam impensáveis, coisas que não seriam aceitáveis antes, para dar uma continuidade nessa investigação e resolver de vez aquilo que ele estava buscando tanto. E aí, pra mim, o personagem mais interessante desse episódio é realmente o Barão Zemo, o desenvolvimento dele como personagem, a interação dele com o Sam e com o Buck, esse trio ali que se forma nesse episódio, que era impensável, inimaginável de se acontecer em outros momentos do MCU, e aqui a gente vê isso acontecendo, e de certa forma parece que tem um carisma interessante entre os 3, então acho que foi um ponto fortíssimo desse episódio, que a galera tá dizendo que seria o mais fraco. Então, mesmo no episódio que não tenha o mesmo impacto dos anteriores, eu acredito que tenham coisas extremamente positivas, e o Barão Zemo com certeza nesse daqui é uma delas. Não só pelo carisma do personagem ou a atuação excepcional do Daniel Bru, a gente vê aqui mais de quem é o Barão Zemo, ele sendo intitulado como Barão em si, não só por ser o personagem das HQs, mas eles dão o motivo de ter esse título, de fazer realmente sentido com o cara. Então ele tem esse título de barão na vida real, tem lá as riquezas dele, mostra todos os artifícios que ele pode utilizar, inclusive tem a cena em que mostra ele com a máscara e tudo mais. Então a gente não sabe o que ele fazia anteriormente e tal para utilizar aquela máscara, mas a gente já vê uma coisa que é um artifício dos quadrinhos, que já é uma marca registrada dele sendo utilizada aqui, que a gente já viu que seria utilizada porque estava nos trailers, mas aqui a gente já vê alguns pontos que possam dar mais desenvolvimento a esse personagem. Então ele entra como uma peça-chave na série agora, e que pode ser muito bem utilizada daqui pra frente, até porque é um personagem ainda muito misterioso. As coisas que ele faz aqui, as cenas que ele participa e as histórias que ele faz ali, as decisões que ele toma para poder desenvolver essa investigação junto com o Sam e com o Buck, deixa ali um pezinho atrás em relação a esse cara, para saber se ele realmente é um aliado ou apenas está fazendo aquela manipulação que o Barão Zemo já fez e que a gente já conhece de outras cenas ali da Marvel. Ele é um cara sim manipulador. Quando ele reencontra o Buck, ele já começa tocando no assunto ali de Soldado Invernal, fazendo o cara lembrar daquilo ali, daquele fardo dele, trazendo aquelas palavras que faziam ele se tornar o Soldado Invernal e obedecer quem tivesse lá no comando. Ele fala que apesar das palavras não fazerem mais ele se tornar aquele cara, ainda existe sim coisas do Soldado Invernal dentro da mente do Buck. Então ele vai soltando esses gatilhos, e eu acredito que possa sim tá sendo aliado nesse momento, mas para um objetivo que não seja necessariamente ajudar eles, e sim a si próprio, talvez num plot mais na frente. Então eu acredito que eles devem ficar com esse pezinho atrás em relação ao Barão Zemo, não só pelo histórico dele, mas por coisas que ele esteja ali tramando por trás, porque um cara com a mente dele, com as ideias dele, com a inteligência que ele já mostrou anteriormente, não deve ser subestimado de forma alguma. Um outro personagem que aparece aqui, que é muito interessante, que eu achei realmente muito bem apresentado, foi a Sharon. A gente viu que a Sharon Carter, ela ia aparecer de
em algum momento na série. Nesse terceiro episódio é onde ela é introduzida e de uma forma, pra mim, muito interessante. Ela tá exilada ali fora dos Estados Unidos, porque ela é procurada por ter ajudado naquela época do Tratado de Sokovia, ter ajudado a galera lá do Team Cap, o Steve, por ter roubado o escudo pra ele e também as asas pro Sam. Então ela não é benquista nos Estados Unidos pelo governo e tudo mais, por isso que ela não pode voltar, não tem contato com a família, inclusive ela se lamenta muito por isso e faz questionar se valeu a pena realmente ela ter tomado as decisões que tomou lá em Guerra Civil de ficar do lado do Steve, porque apesar de tudo ter se resolvido pra galera lá dos Vingadores, eles continuaram a vida deles, tiveram seus perdões, o Bucky foi perdoado, o Sam continua sendo um Vingador, o Steve voltou e viveu a vida dele como queria, mas a Sharon ela teve que se exilar e ficar lá em Madripoor. Então ela se tornou meio que uma traficante de obras de arte, obras valiosas e tudo mais, e ela trabalha nesse mercado secundário aí porque precisa, porque foi forçada a isso para poder sobreviver, já que ela não poderia voltar para os Estados Unidos por ser uma inimiga do Estado pelas ações que tomou lá em Guerra Civil. A gente vê cenas de ação sensacionais com ela, praticamente um John Wick porradeira pra caramba, sabendo lutar, fazendo as coisas acima do que a gente já tinha visto antes, ela se desenrolando muito bem. As cenas de ação dela pra mim são as melhores desse episódio em si, então acho que é um personagem que veio, participou em momentos específicos ali e que foram bem pontuais, mas de certa forma introduziu ela de uma maneira bem interessante, e eu acredito que não só aqui em Soldado e Falcão Invernal, não só em Falcão e Soldado Invernal a Sharon possa ter um ponto ali de destaque, mas até em outras obras da Marvel, inclusive podendo até ali puxar um ponto pra ela em uma própria série que indica aí pra frente. Eu não descartaria e eu acharia muito interessante, assim como fizeram com o Agente Carter lá com a Peggy. Uma outra participação ali no finalzinho pra fechar com chave de ouro é quando eles vão atrás de alguém ali que o Zemo diz que pode ser interessante pra eles, que pode ser uma saída interessante. O Buck se separa porque viu alguma coisa, diz que vai dar uma volta, e aí ele começa a encontrar no meio do caminho aquelas contas Kimuyo lá de Wakanda, e no final ele encontra uma das Dormilaje. Elas são introduzidas aqui e me faz pensar o que o Wakanda pode ter ali em relação a essa história. Tem a questão do Soldado Invernal e também já ter envolvimento com Wakanda, mas também o Zemo ter sido libertado, já que ele é meio que um inimigo de Wakanda por ter feito todo o plano para separar os Vingadores, mas também por ser o responsável pela morte do pai do T'Challa, o Rei T'Chaka, que era o grande líder da nação. Então eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Já sabe, deixa aqui o seu like para impulsionar esse tipo de conteúdo, os nossos vídeos aqui dentro da plataforma. É muito importante, o seu like é muito valioso. Se não for inscrito ainda, se inscreve para não perder nenhum conteúdo novo, porque são vídeos novos toda semana, segunda, quarta, sábado, são 3 vídeos por semana, fazendo análise e crítica aqui dos episódios de Falcão e Soldado Invernal, das outras séries da Marvel que já tem no Disney Plus e que irão sair, críticas de filme, notícias, análises, reacts, todo esse tipo de conteúdo tem aqui no canal. Então, para você não perder nada disso, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo, beleza? Eu te vejo na próxima, valeu, falou!